uma prática de chumbar. Você vai dar várias vezes seguidas. Primeira, segunda, terceira edição. Eu sem foto. É hoje, sem interior. Depois, agora não dá tempo, né? Mas quando o presidente da Bolsonaro recebeu o título, levamos ali, aquele presidente vai para aqui. Como casa de eleito pela primeira vez muito novo, né? 23 anos. O Demar eu sei que foi o prefeito mais jovem. Essa foto que tem conta a história dele. Eu tenho.
Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, mais uma vez, muito obrigado a todos que permaneceram aqui para acompanhar este outro momento importante, esse final de 2014, na vida da Câmara Municipal e do município de Patos de Minas. Todos nós sabemos o quanto é importante a preservação histórica de um município. E sabemos também que um dos melhores recursos para guardar as recordações, para guardar os momentos importantes na vida do município, é a fotografia. A Câmara Municipal de Patos de Minas tem um acervo de mais de 3.000 fotografias. Até há pouco tempo isso estava no papel. E também nós sabemos o quanto é difícil manter no papel uma fotografia. Ela se perde com o tempo, estraga, enfim. A Câmara precisava acompanhar também a modernidade. E a partir de agora, ela está sendo inserida nesse processo moderno de digitalização desse acervo fotográfico histórico da Câmara Municipal de Patos de Minas. Inclusive, contando com a colaboração de muitos patenses, né, que poderão fornecer as suas fotografias, além do acervo que a Câmara tem, ele será enriquecido ao longo do tempo. Mas para fazer tudo isso, era preciso também buscar recursos especializados, de pessoas que realmente conhecem e trabalham e têm gosto pelo que fazem em termos de preservação histórica. Por isso, o acervo, o importante acervo da Câmara Municipal, ele, a partir de agora, é lançado, é criado, contando com um suporte muito importante, a parceria da Diretoria de Memória e Patrimônio Cultural de MEP, do município de Patos de Minas, para realizar esse serviço. E sob a coordenação de uma pessoa que, ao longo da sua vida, se dedicou muito a isso, e nós o consideramos como um dos mais importantes conhecedores do acervo de Patos de Minas, principalmente porque ele gosta de trabalhar nisso também. É o nosso querido Alex Borges de Castro. Portanto, senhoras e senhores, para abrir oficialmente esse momento histórico também para a Câmara Municipal de Patos de Minas, nós solicitamos mais uma vez a palavra da senhora Presidenta da Câmara Municipal, vereadora Edmir Linda de Lima Avelar. Afinal, a Câmara Municipal, a partir de hoje, vive um novo momento, a digitalização do seu acervo fotográfico. Senhora Edmir. Bom dia a todos. Novamente, eu não vou me estender muito, porque até já mencionamos sobre o assunto, né? Nós queremos agradecer, sim, a parceria aí do Alex, né? Esse moço que é um conhecedor do patrimônio, das realidades de Patos de Minas, e um estudioso, e ele que foi, assim, a mola mestra para esse acontecimento nesse momento. Fico feliz de ter ocorrido na minha gestão, porque eu sou fã da modernidade e da tecnologia. Eu acho que nós temos que utilizar tudo que ela nos proporciona. Nós deixamos as fotos, o Dercílio me disse aí, disse para nós que foi vereador aqui 28 anos, eu disse para ele que eu estou quase alcançando, que eu já estou com 23 anos, né, no final desse mandato, mas brincadeira, nunca eu tinha passado disso. Mas, olha, gente, eu quero assim dizer que as fotos, o próprio tempo, né, o desgaste que ocorre, o tempo ele estraga até a gente, né, Paulo? Aí não dá mais foto. E aí isso vai ser muito interessante de ficar registrado, ficar nos anais da história, sempre pode ser buscado, né? E a gente então solicita a todos que tenham também algumas fotos interessantes, os ex-vereadores aqui presentes, né? Que tragam também para se juntar aos nossos acervos aqui, para que nós possamos então complementá-lo, né? E eu desejo só um bom dia para todos e agradeço imensamente ao Alex por tudo que ele está nos proporcionando nessa manhã, que é de grande valia para todo o nosso município e toda a nossa região, e por que não dizer para todo o nosso país, né, que pertencemos. Um abraço, muito obrigada a todos. Obrigado, vereador Edmir. Então nós vamos convidar o Alex para se posicionar aqui à frente, e a partir de agora ele vai nos dar uma aula
de como foi feito esse trabalho até agora e como será daqui para frente, que é muito importante. Mas antes de mais nada, Alex, eu passo às suas mãos uma grande contribuição, pode não ser a primeira, mas com certeza é uma das maiores contribuições, que é uma doação de fotografias, evidentemente vão ser digitalizadas e depois vão retornar para o acervo dele, do ex-vereador, também ex-presidente da Câmara Municipal, Dercy Ribeiro de Amorim. Quantas fotos você tem aqui? 100 fotos. Olha aí, isso é muito bom. Vamos aplaudir e agradecer. Esperamos que outras contribuições sejam feitas também. A palavra é sua, Alex. Obrigado, Zé Afonso. Obrigado pelas palavras da presidenta da Câmara de Modelar. Na verdade, não vou dar uma aula, não. Na verdade, é mais um relato do trabalho, do que a gente fez, da parceria que foi estabelecida há 5 anos, né? E que vem, desde então, a gente vem fazendo um trabalho de organização e disponibilização desses documentos. Na verdade, quando a gente pega o acervo da forma como a gente encontrou ele aqui, a gente fica um pouco assustado, a gente sabe por onde começar. É aquela história, né? Postinha fez que vende mais ou vende mais, porque a pesquisa tem onde começar, né? Não tem um trabalho. Então, nós gastamos quase 1 ano para definir uma estratégia de como que a gente deveria intervir nessas fotografias. E no decorrer desse ano, pelo menos uma coisa a gente fez, a gente começou a fazer uma limpeza, uma higienização, remoção de elementos alheios à fotografia. A fotografia, para quem não conhece, ela é um suporte de papel com sais de prata, uma emissão de sais de prata, que é sensível à luz. E como isso é sensível à luz, apesar daquele processo antigo, a gente fez revelação e fixação, que são 3 processos, na verdade, que é o negativo pequeno, a imagem pequena, que é bem pequenininha, tem os grandes formatos, o maior negativo que se tem ele tem 7 por 5 centímetros, me parece. Esses negativos eles são ampliados, né, através de uma máquina. Né. Aquilo que a gente chama de revelar, na verdade, revelar a gente revela o negativo. Ele passa por um processo em que ele está com o sais de prata lá, você joga um líquido químico para que ele revele aquela imagem seja revelada. Então esse tema a gente usa até hoje quando a gente vai no foto, né, e fala assim, vamos revelar uma fotografia. Na verdade, a revelação é do negativo, é o primeiro processo. Aquele processo de criação desse documento tradicional que a gente conhece como fotografia, é o processo que a gente chama de ampliação. Né? Esse aqui é a ampliação, que ele pega o negativo que é questãozinho e amplia. E por fim, ele é fixado, é utilizado o produto químico para fixar e retardar, na verdade, o processo de sensibilização de luz. Esse documento, estando na minha mão aqui, tomando luz, ele está sendo sensibilizado o tempo todo. O processo é contínuo, ele não interrompe. O que o fixador faz é diminuir, é retardar o processo de sensibilização dos sais de prata que existe aqui nesse suporte fotográfico. Significa o seguinte, com o passar dos anos, se eu ficar segurando aqui, uma situação ideal, isso aqui ficaria branquinho. Né? Seria como se fosse assim, né? Se a gente pudesse acelerar o tempo. Né? Isso aqui, claro que ia gastar muito tempo. Né? Mas é um processo contínuo que não é interrompido em hora nenhuma. E o que a gente faz quando a gente pegou esse documento? O nosso objetivo é tentar retardar o máximo possível a degradação desse documento fotográfico. Até porque ele é documento. O arquivo digital ainda não é reconhecido pela legislação, pelos órgãos técnicos do poder público, em qualquer país do mundo ainda, ele não é reconhecido como documento. O documento ele ainda prescinde da existência física dele. Né? Então, ainda não existe aquele documento que a gente possa falar assim, documento digital, e-mail. Hoje a gente está utilizando e-mail, é utilizado como prova documental, sim, mas ele só é utilizado a partir do momento que ele imprime, que é conferido a data de envio, confere-se a originalidade dele, através também da tecnologia. Só depois ele, no suporte de papel, é transformado, obviamente, num documento.
Então, o que acontece? Hoje, a digitalização ela tem uma função mais informativa, de acessibilidade, né, do que ainda assim como uma comprovação documental. Tá certo? E o que a gente fez no início? Então, a primeira coisa foi remover qualquer elemento estranho. Tinha muita fotografia que tinha etiqueta pregada atrás, identificando fulano de tal, da esquerda para a direita, pregado atrás da fotografia. A gente, assim, até é um conselho que a gente dá. Não afixar nada no suporte fotográfico, não colocar nada, não escrever com caneta, essas canetas comuns, porque tudo que a gente trabalha com a acidez do material. Né? Então, por exemplo, a caneta hoje tem tinta ácida. O que você escreve aqui, o papel não resiste, ele vai passando no processo de combustão e ele passa com o passar dos anos, ele vai passar para frente. Né? Aquilo vai ao longo. E quando a gente fala anos, gente, é décadas. Às vezes a gente não tem condição. Lá no museu, a gente tem alguns documentos de 40, 50, 60 anos, que a gente consegue comprovar isso, mostrar para vocês. Olha aqui, ó, o efeito de uma caneta que se escreveu há 60 anos atrás desse documento. Ele já está trespassando todo o suporte, estragando, corroendo o documento. Uma coisa que é muito comum e que corrói rapidamente é os elementos metálicos, grampo, clips, né, que a gente também pede para que as pessoas evitem de utilizar em qualquer tipo de documento. Nós temos documentos altamente corroídos, né, toda a parte onde foi afixada já não existe mais. E outra questão, esse papel aqui foi até bom ter lido. Esse papel é um papel que a gente chama de craft, né? Ele é um papel, quanto mais escuro o papel, mais ácido ele é. Né? Então, todo papel antigo ele tem tendência a ficar igual esse papel aqui. O papel branco, ele fica igual esse papel. Nós temos um problema de conservação de documentos de papel, principalmente no início do século, porque eles foram produzidos com papéis com alto teor de acidez. Então, nós temos que interromper esse processo de combustão. A gente fala combustão, que é uma reação do oxigênio, né, com a acidez do papel, que ele vai se tornando cada vez mais amarelado. É aquilo do documento amarelo, né, amarelado, que ele vai amarelando com o tempo, a carga do tempo. É um processo de acidificação. Ele vai chegar num ponto ali ser isso. Hoje em dia, os papéis fabricados, se você for comprar lá reportes, Suzano, papelaria, se você for ler na embalagem, está escrito lá papel ultra branco, super branco, papel alcalino. Né? Hoje, os nossos papéis, até com questão ambiental, eles estão cada vez mais brancos e mais alcalinos. Isso é muito bom. Significa que os documentos que nós estamos produzindo hoje, daqui 40, 50, 60, 70 anos, a gente não está mais conservado do que os documentos que a gente produziu no início do século, que é esse problema do papel de conservação. Então, mas para tudo isso existe tecnologia também para a gente retardar o processo de envelhecimento desse documento. No caso do documento fotográfico, a gente faz o que a gente chama de jaqueta de poliéster. Né? A gente poderia ter pensado melhor trazer uma pasta, né, para demonstrar, né, como é que fica condicionado. Primeiro, higienizar, retira esses elementos estranhos. Se tiver como apagar as informações que estão grafadas nele, a gente passa essas informações ou por uma ficha catalográfica ou passa para o computador e retira qualquer tipo de anotação, qualquer coisa que venha machucar. Outra coisa é evitar de colocar a mão, os dedos, na parte de suporte fotográfico, né, que é a parte frontal ali, e depois uma higienização, com plano seco, para remover esses elementos estranhos. Esse documento é condicionado, depois disso, numa jaqueta de poliéster. A jaqueta é formada por uma papel alcalino, obviamente, na parte de trás, e na frente a gente usa uma película de poliéster. Né? A película de poliéster é estável, ela não é nem ácida nem básica. O papel alcalino é básico, então, mas com ele, o papel ele continua reagindo com o tempo. Até o papel alcalino básico ele vai se acidificando com o tempo. Só que a demora para isso acontecer, assim, a gente não tem experiência em muitos papéis alcalinos de hoje, porque é muito recente a produção de papel alcalino. Mas assim, a expectativa que a gente tem é de uma duração de 150, 200, 300 anos. Né? A gente coloca isso no suporte desse papel alcalino, com essa película de poliéster na frente,
E essa película ela é estável, ela nem é ácida nem é básica. Então ela não reage, ela fica lá do jeito e ela não gruda no documento fotográfico. Né? Nós temos um problema de conservação de documentos de filmes, daqueles filmes negativos e filme tradicional, daquelas películas que eram passadas no cinema. Né? Era tudo feito em acetato. Aquele acetato é aquele plástico tradicional de encadernação que a gente usa. Né? O acetato ele é extremamente ácido, né? Ele vai reagindo também. Então, os documentos que estão hoje naquele negativo tradicional, quem não tiver feito as ampliações necessárias, que se faça. A tendência é a perda desses documentos com o passar do tempo. Eles não vão resistir. Por quê? Porque a base deles é ácida. Né? Então, o efeito que a gente chama de efeito vinagre. Né? Quem pega um filme antigo, guardado dentro de uma lata antiga, e abre ela, sabe o que é o efeito vinagre. Ele vira vinagre. Tá? Que é para temperar uma salada. Vira vinagre. É o ácido acético, que é a base do vinagre. Então, ele vai reagir com o tempo e vai se desfazendo, virando um vinagre ali dentro. Tá certo? Então, essa é a preocupação grande, porque esses documentos eles são muito sensíveis. E a ideia é o seguinte, estando guardados, eles não vão ser mais expostos à iluminação, a não ser uma exposição específica. Né? E aí nós vamos fazer igual o Museu Imperial do Rio de Janeiro. Né? Foi fazer as imagens do Pedro I, né? Pedro II, que é o responsável muito de fotografia, né? Que foi pioneiro em trazer fotografia no Brasil. O acervo, todas as fotos foram expostas numa sala, a sala era escura, não tinha luz na sala. Aí a pessoa que ia visitar, na medida que ela entrava, ela aproximava da fotografia, acendia uma luz, tinha um sensor, né? Da fotografia, acendia a luz e a pessoa via a fotografia. Na hora que ela saía, aquela luz apagava. Então, isso é uma forma de exposição de documento fotográfico, evitar, obviamente, o consumo pela luz do documento antigo. Tá certo? Então, é nessa expectativa. Hoje, os documentos ficam guardados dentro de armários, em pastas suspensas, dentro dessas jaquetas de poliéster, e elas só serão retiradas, removidas de lá, em caso de documentação, em caso de, por exemplo, civil de comprovação documental para algum fato, alguma coisa, ele é removido para, por exemplo, compor um processo, né? Ou para conferir com o original, para fazer essa conferência, ou para fazer uma exposição. Obviamente é muito mais gostoso ver uma fotografia no papel, uma exposição, do que digital. Né? Apesar da modernidade trazer aquela coisa, nossa, está digitalizado, está legal, bonito. Né? Mas é esse aspecto. Feito esse procedimento, passamos então para a digitalização. Essa digitalização, para você ter uma ideia, construiu um scanner. Né? O scanner começou a trabalhou tanto que não aguentou o tranco. Né? Teve que ser substituído. Né? Então, de tanto que é importante fazer isso. E a gente fez essas digitalizações e deixamos a organização da seguinte forma. Os documentos não foram removidos do seu contexto original. Isso é uma prudência nossa. Foram dados para a gente, se não me falha, 48 álbuns, fotografias, em torno de mais de 3.000 fotografias. Essa é a primeira parte, tem muito mais fotografia. E ainda tem os acervos digitais, né? Que provavelmente hoje o acervo daqui não sei, mas chutando por alto mais de 10.000 fotografias. Né? Então essa primeira parte, que está digitalizada, é a parte mais antiga. Tá certo? Então o modo de organização ainda é um modo de organização antigo. Isso é uma prudência. Por exemplo, eu pego uma fotografia dessa que o Cristina acabou de doar para nós aqui. Ela está junto com outra fotografia. Para eu identificar aqui aonde foi esse local, se eu não tiver a presença dele, a outra fotografia é complementar e me conta, é o mesmo ambiente, é o mesmo evento e tal. Ele conta e ele acaba contando quem que é a figura, a data, e a gente consegue identificar pelo contexto das fotografias, identificar mais informações de um e outro, para poder assim passar as informações por uma fotografia só, para ela ter o valor enquanto documento isolado, sem precisar necessariamente estar acompanhada da outra fotografia. Então, por isso, foi mantido todos os álbuns. Então, a digitalização, na verdade, é um apanhado de pastas digitais, com a mesma organização que existia anteriormente. E a partir daí, com
desenvolvendo a informática, você vai poder organizar, como a gente pode ver ali. Né? Por exemplo, quando a gente fizer a chamada de uma pessoa, o nome de uma pessoa vai aparecer em todas as fotografias daquela pessoa. O sistema digital permite fazer isso. Você não precisa ficar, está no álbum 19, porque no álbum 19 foi o álbum que fotografou a posse de fulano em 1973. Não vai ter mais essa dificuldade. Vai ser assim. Você coloca o nome, escreve o nome, aparece todas as fotografias. Você coloca a data, aparece todas as fotografias referentes daquela data. Tá certo? E assim sucessivamente. Então esse é um processo que modernamente a gente vai consumir. Eu vou abrir um banco de dados aqui. A gente fez o seguinte, digitalizações em alta resolução, né, que consome tempo maior para a digitalização. Após ter feito a alta digitalização das fotos, nós produzimos mais 3 arquivos referentes. Um arquivo de referência. O arquivo base, original, com alta resolução, ou seja, se houver um sinistro e perder o documento original, a gente consegue reproduzir esse documento com a mesma qualidade. Não original. Mas a gente consegue, por exemplo, através do arquivo de alta resolução, fazer um documento similar a isso. Mas não é o original. Mas aí tem aquela consulta, né? O aluno de escola, o acadêmico, né, quer fazer alguma pesquisa. A gente não vai fornecer um documento em alta resolução. É difícil de carregar, é difícil de abrir, se o computador for simples, o computador pode travar, enfim, essas coisas. A gente fornece gradativo. Se for uma pesquisa acadêmica, tem uma segunda fotografia ali que ele pode pegar a mesma fotografia. E assim sucessivamente, até aquelas de internet ou e-mail. A pessoa pediu, aí você vai lá de baixo de resolução e manda por e-mail, é simples, serve como referência para complementar, para fazer trabalho, enfim. Né? Agora, o que a gente quer e preza, o que a gente precisa falar para as pessoas, é a preservação do acervo para tudo. O acervo ele é acessível, tá, gente? É aberto à comunidade. Né? Mas ele não é para ser copiado e repassado, e ser utilizado e manipulado a todo direito. Então, a recomendação, ainda tem trabalho obviamente nisso, é que no decorrer do tempo, precisando-se de acesso a esse documento, óbvio, vocês vão dar acesso via computador, via site da internet, via consulta aos funcionários aqui da Câmara, né? Mas esse acervo não pode ser copiado, esse aqui não pode ser uma heresia falando. Isso aqui não pode passar por aquele processo de, deixa eu tirar um xerox, uma fotocópia, né? Você joga uma carga de luz numa fotografia dessa, né? E ela vai degradando ao longo do tempo, tá certo? Então é esse o aspecto. A gente vai passar só para dar um ilustrado aqui. Nós usamos uma base aberta, software aberto, né? Para não pedir licença e ficar de costas para vocês, para mostrar. Então o álbum manual, ele tem 19 fotografias, né? Você pode colocar os dados. Visita pastoral do Alexandre. A foto foi identificada, tem uma legenda contando, né, a referência e tudo organizado de acordo com a organização antiga que se tinha. Né? E o interessante aqui que a gente, da questão da tecnologia, é que hoje você consegue fazer a identificação das pessoas e já identificar qual fotografia que essa pessoa aparece. Né? Então, por exemplo, você abre uma fotografia como essa, ele pode ser adicionado nome. Eu peguei uma fotografia aqui que não está adicionada. Mas, por exemplo, Daniel Belu, né? Pedro Pereira dos Santos, e assim sucessivamente. Ele vai identificando as pessoas. Nós conseguimos identificar, nessa primeira etapa, ela não está inteiramente incluída, deixa eu ver pelo número aqui, dá para ver. Quantas pessoas foram identificadas? 471, Alex. Lá em cima, 471. 471 pessoas identificadas em 3.000. Pois é.
é importante o trabalho que a gente fala é o seguinte, das pessoas que já trabalharam na Câmara, ou dos próprios funcionários da Câmara, possa fazer esse processo de identificação. Mário Fonseca Filho, e vai tendo essas identificações. Então, assim, se tem 471 pessoas identificadas, a gente precisa... Esse aqui é de outra fotografia, porque ele reconhece o rosto, né? E ele vai fazendo a identificação. Deixa eu ver aqui como é que é a questão da... a questão, por exemplo, Zé Café tem 29 fotografias com ele. Se você clicar e abre a foto, Chico Frederico, José Osmar, cara, tudo identificado já, né? Faz todo o processo de identificação. Então, todas as fotos, por exemplo, eu digitei Zé Café, vão aparecer todas aquelas fotografias que ele já foi identificado e, consequentemente, todas as pessoas que já foram identificadas na fotografia, né? Se eu clico, né, ele tem essa possibilidade de fazer isso para nós. Bom, vejamos aqui. Esse é quase um ano que a gente mexe aqui. Voltando para a biblioteca. Zé Perrella. E aqui sucessivamente. Né? Todas as pessoas que já foram identificadas. Por ordem alfabética? Por ordem alfabética. Está tudo por ordem alfabética. E o programa é o seguinte, à medida que você vai incluindo fotografias, ele faz o reconhecimento de rosto, né? E ele vai e te pergunta, essa pessoa é fulano? Né? E à medida que ele vai perguntando, você vai identificando mais pessoas. Então, o banco de dados vai ficando só cada vez mais completo. Então, é uma plataforma colaborativa que a gente fala, né? Que assim, igual o Zé Oscar falou, se eu não tiver identificado, a gente pode vir aqui agora em tempo real, com o nome errado. A gente pode, em tempo real, já fazer a colocação de acordo com o nome da pessoa, tá certo? E assim sucessivamente. Na verdade, a gente não... aqui teria muita coisa para ver e discutir, né? Seria mais uma discussão do conteúdo histórico do acervo. Né? Mas o que a gente tinha que falar em termos de apresentação e organização é isso. Né? Então, esse banco de dados aqui que vai estar disponível, a ideia disso é juntar vários serviços, né? O portal de transparência, as leis, os documentos que a Câmara detém e estão digitalizados, e poder, a partir daí, disponibilizar isso para as pessoas, para o cidadão fazer as consultas, as pesquisas que ele entender e achar necessário. Tá bom? Então, essa é a minha fala. Eu espero ter colaborado, né, com esse processo. Agradecer esse processo, que foi demorado, é demorado mesmo, né? Já tem 5 anos que está sendo feito. A higienização foi complicada. A parte de confecção das películas também, foi confeccionada nas jaquetas, para condicionamento desses documentos, e a transferência definitiva da documentação foi esse ano, né, que já está aqui disponibilizado. O próximo passo, continuar no processo de identificação, né, com os servidores da casa primeiro, as pessoas mais antigas, convidadas para continuar na identificação, e ao mesmo tempo, né, a gente passar agora, colocar isso no quiosque e tornar isso disponível para a população. Uma pergunta? Aproveitar aqui, pedir sobre filho, né? Vocês vereadores mais Pois é, nós estamos nesse também dedicando já. Eu acho que exato, é muito importante. A gente contou com a ajuda do Pascoal Borges, né, que ajudou bastante na identificação, já trabalhou no fundo, né, e, obviamente, a gente depende dos funcionários, porque no dia a dia eles sabem, né, acontece o evento, eles estão sabendo ali no dia real como é que está acontecendo. E, enfim, e fazer com que esse... Porque de um tempo para cá não se está revelando as fotografias, né, passando pelo papel. Praticamente só está no meio digital.
qual é a orientação para esse trabalho, como que a gente faria uma seleção do que vai para o papel, o que não vai para o papel, porque com a tecnologia, lógico, muito mais fotografias estão sendo produzidas, né, do que antigamente. Bom, isso é um problema sério, muito sério. Por quê? Porque a gente não tem poder de julgar o que é importante. Talvez assim, eu sei o que é importante, você vai identificar outra questão que é importante, isso aqui é importante por causa disso, fulano vai identificar outra coisa, e acaba que a gente vai tentar abraçar o mundo e não consegue, não vai conseguir. O que é a recomendação? A recomendação é você, a princípio, fazer uma documentação de cada evento, pegar o que é importante naquele momento, você entender naquele momento, mas deixar todo que o conjunto digital anexo, agregado ao que você fizer como passo, como documento. O ideal seria o seguinte: teve uma posse, teve esse evento, tirou fotos, pega 10, 20 fotos significativas, faz o suporte de papel, acondiciona ele já corretamente, e ajunta todas as coisas digitais em disco, ótico, ou até mesmo computador, já identifica, já liga uma coisa na outra, né? Ou seja, o álbum é até o álbum 48, né? Por exemplo, aí já cria o álbum 49, que é esse evento, o álbum 50. Vai falar, mas não vai ficar fora de época, não, tem um evento que aconteceu anterior, que vai ser identificado depois. Não tem problema. O sistema digital hoje, você vai achar o ano, a época, a organização do computador não é igual a organização física, geográfica. Passa do ano de 1971, está do lado da de 72. No computador não precisa estar do lado. Você tem um sistema de busca que vai lá e busca automático para você. Ele pode estar todo, entre aspas, bagunçado dentro do computador, mas não é bagunçado. Então, como as fotos recentes já estão digitalizadas, é necessário que faça ela no papel? É recomendado você fazer a documentação de um evento. É o normal que vocês produzem. Não produz um ofício, por exemplo, não tem o release da imprensa, um documento de jornal, não tem as fotografias, não tem o convite. Às vezes você monta uma pasta com isso, né, com as informações. É comum na organização do serviço público gerar documentos. Você pode gerar documentos que complemente isso. Mas é necessário, porque isso custa dinheiro. Custa dinheiro. Quantos anos que nós temos só de... O que vai julgar a necessidade ou não é do serviço público. A necessidade de documentação, necessidade. Eu não posso chegar aqui e falar, olha, eu acho que a Câmara deve revelar as fotografias, ampliar as fotografias que eram antigas. É uma responsabilidade minha. É a própria administração pública que vai enxergar a necessidade ou não de fazer isso. Tá? Ela tem que discutir. Agora, isso obviamente com a ajuda de profissional habilitado. Não é nem eu, minha formação é arquiteto. Eu trabalho com patrimônio. O ideal seria um arquivista, um profissional arquivista para direcionar. O arquivista ele começa, ele costuma, você vai ver uma palestra de um arquivista, sempre fala isso. Ele começa a agir lá no protocolo, até o arquivamento do documento. Então ele sabe o que é importante, o que tem que ser registrado, o que tem que... Então é importante, eu acho que é até uma carência dentro dessas coisas. A prefeitura não tem um arquivista. E a nossa nova sede tem um arquivo? É um arquivo. Tem Espaço para guardar. porque hoje não temos. Tá certo? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? A gente aproveitar da ocasião aqui, para que o Alex está realmente bem por dentro. Quando é que vai ser Manildo, disponibilizado? por favor. Manildo. Alex, quando é que vai ser disponibilizado para consulta? Olha, a princípio já está disponibilizado. Mas a consulta hoje, a gente vai ter que ver depois a rotina como que vai ser feito isso. Porque na verdade o acervo foi entregue esse ano. Então nós estamos aqui, na verdade, encerrando, comemorando uma etapa, está se iniciando outra. Então tem que ver direitinho depois com a presidência, com o setor administrativo da Câmara, como vai ser feita a disponibilização. A ideia é disponibilizar isso via um quiosque de alto atendimento. Você chega, consulta, liga dentro da internet, né?
Exato, essa é o interesse. Seria agora, para isso tem que ter a plataforma adequada. Hoje, por exemplo, eu não sou especialista nisso também, mas esses documentos não podem ser copiados, né? Eles podem ser acessados. Então seria, tem que ver o sistema que você não pode copiar. Tem tecnologia para isso, né? Para disponibilizar isso via internet. Só pegando a ideia dela aqui, eu não preciso, para ele servir de documento, eu tenho que ter ele no físico, no papel também. Depende das circunstâncias. Porque da processo, Você está no processo judicial, precisa de uma fotografia. A câmera tem essa fotografia. Você vem aqui, você vai reproduzir ela. O funcionário vai ter que reconhecer a autenticidade disso, você vai poder anexar esse processo. Ela não vai anexar o documento, ele vai continuar aqui. O banco de dados não serviria como igual digital, eles colocam entendeu? E imprime, caso tenha necessidade? Não tem valor de, a princípio, eu não acredito que tenha valor de comparação. Ele só tem depois de conferir o digital. Nenhum documento digital não tem valor como prova documental, tipo, para processo administrativo, judicial, essas coisas. Histórico também, só o físico. Então, no caso, teria que fazer tipo uma cópia com autenticação, seja no servidor, o servidor pode autenticar o documento, ou seja no cartório, né, que vai identificar, fazer a autenticação do documento. É só isso que eu estou jogando. Alex, quer dizer que toda fotografia que estiver disponibilizada, ela já estará devidamente identificada. Enquanto isso não acontecer, ela não fica em disposição. Nós estamos no processo de identificação. É bom deixar claro, gente, que a gente está entregando uma etapa, existem outras etapas. São 471 pessoas identificadas. Tem muito mais gente aí para identificar. Nós vamos passar por um processo agora, que os servidores da casa vão passar por esse acesso. Após essa identificação, e ajuda também os servidores antigos que já passaram pela casa, que vai ser feito. Mas assim, já pode ser disponibilizado, não tem problema. O fato de não estar identificado, né, a gente tem muito documento não identificado. Só estava bem lembrando que havia uma identificação equivocada ali. Né? Eu, por exemplo, eu acesso o site do API, do arquivo.pd, vejo também tem equívocos, lá eu mandei e-mail para eles. A gente descobriu uma foto do HDCL com 25 anos de idade, que está lá escrito lá que não identificado, pessoa não identificada. Nós mandamos um e-mail para eles, olha, esse aqui é o HDCL. Processo constante. Constante de identificação. Né? Então, existe até algumas campanhas, os arquivos, os centros de memória fazem algumas campanhas assim, coloca uma fotografia que eles não sabem quem é no jornal, me pergunta de quem é, alguém sabe, manda, liga o telefone, manda um e-mail. Vai e colabora nesse processo de identificação. Você registra, obviamente, com informação oral, você vai registrar, esse aqui é fulano de tal, informação prestada por porque você pode ser uma informação equivocada também. Vai. Fazer alguma pergunta? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Uma curiosidade, mais algum detalhe? Tecnologia avança rápido, né? Graças a Deus. Não foi não. Vereadora Leite Chico, uma pergunta. Não, na verdade eu não vou perguntar. Eu quero só fazer um registro aqui público. Eu acho que até o público ouvinte é muito pequeno para ouvir, mas é para parabenizar o Alex. Outro dia eu, mexendo aqui no patrimônio histórico, passei lá uma lei que ele fez lá umas sugestões de alterações, nós acatamos, e eu dizia que nós não podemos pensar o patrimônio histórico sem o Alex. O Alex já faz parte do patrimônio histórico, né? E se nós temos tudo isso aí, nós devemos, graças à insistência dele. Porque a prefeitura não dá condições, e não estou falando desse prefeito não. O município não dá nenhuma condição a ele trabalha num porão que já devia fazer parte, faz parte do patrimônio histórico, né? Inclusive as vigas de madeira. Acredito que não ganha nada além do salário para fazer isso, pelo contrário, trabalha. E o pior, esse cara é tão indecente que ele consegue fazer 3 meninos de uma vez. Isso que o cara é forte mesmo. Então, Alex, eu quero te agradecer em nome daqui do povo de Patos de Minas, no seu trabalho.
seu desprendimento, a sua dedicação a tudo isso, dizer que você está de parabéns. Parabéns mesmo. Obrigado pelas palavras. E dizer o seguinte, a gente trabalha dentro das condições que a gente tem. Né? Poderia ser alguma coisa melhor. Vamos ver se a gente aperfeiçoa. A vida é assim, né? Senão não tem graça. Mais alguma pergunta, gente? Olha, não tendo mais perguntas, o Alex tendo feito essa explicação conforme ele mesmo programou, rápida, objetiva, porque na verdade é apenas o começo, Alex. Agora para frente a evolução será muito maior e nós acreditamos que o primeiro passo precisava ser dado para que isso acontecesse. E ele foi dado. Mais uma vez, parabéns ao Alex pela contribuição, o agradecimento à Câmara Municipal de Patos de Minas. E nós queremos aproveitar esse momento para lembrar que no próximo dia 31, às 10 horas da manhã, aqui nesse mesmo local, nós teremos a posse da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Patos de Minas, sendo à frente o vereador eleito Francisco Carlos Frequiano. Então gostaríamos da presença de todos e que divulgassem também, nos ajudassem nessa divulgação para que a comunidade de Patos de Minas tome ciência e participe também neste ano 2015, mais ainda das atividades do Legislativo de Patos de Minas. Alex, muito obrigado. Muito obrigado a todos, feliz ano novo e até dia 31, às 10 horas, aqui, quarta-feira. Obrigado, gente.